Olá pessoal, aqui é o professor Roger falando. Bom, agora nós iremos falar um pouco sobre o próximo exercício, pessoal. Bom, o próximo exercício seria o exercício de número 5, tá? Que é calcular o comprimento do segmento. Bom, esse eu vou deixar para vocês fazerem, porque se trata apenas do cálculo da distância entre os dois pontos que dão esse segmento. Sendo assim, iremos direto para o exercício 7, tá? O exercício 6, perdão. O exercício 6 diz o seguinte: calcule o perímetro do triângulo de vértices A, B e C em cada caso. Bom, pessoal, primeiramente, o que é perímetro? Perímetro é a soma das medidas dos lados de qualquer figura plana. Bom, sendo assim, nós temos que, em um triângulo, o perímetro é a soma da medida dos seus três lados. Então, conhecendo a medida dos seus três lados, conhecemos o seu perímetro, tá? Então, devemos ter em mente nosso objetivo, encontrar o perímetro desse triângulo. Sem problema, isso daí pra gente não será um grande desafio. Bom, os pontos que foram dados desse triângulo, o primeiro exercício aí, o A é 0, 0, menos 4, 0, 0 e menos 3. Bom, sendo assim, pessoal, vocês vêm no plano cartesiano, tá? E indicam onde estão esses pontos, ó. Ponto 0, 0 é aqui a nossa origem, menos 4 em x e 0 em y, nosso ponto B. Vamos dar o nome aos bois. B, ponto A, e ponto C, que é 0 em x e menos 3 em y. 0 em x, menos 3 em y. Tudo bem, pessoal? É um ponto que fica exatamente aí em cima da nossa abscissa, tá? Perdão, ordenada. O ponto A e o ponto B ficam exatamente em cima da nossa abscissa e o ponto C fica exatamente em cima da nossa ordenada. Bacana, né? Bom, pessoal, aqui, como eu desenhei, eu percebi que deu um triângulo retângulo. Daria para resolver esse problema sem problema nenhum utilizando o teorema de Pitágoras, tá? Porque eu conheço a medida desse lado já, na verdade, né? Ó, mede 1, 2, 3, 4 unidades. Conheço a medida desse lado desse triângulo, que mede 3 unidades. Bastaria calcular a medida desse lado utilizando o teorema de Pitágoras, né? Pitágoras aí diz que hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos seus catetos, tá? Entretanto, como estamos estudando aí, nosso objeto de estudo é a distância entre pontos, eu utilizarei aqui para calcular todas as distâncias dos três lados do triângulo, a distância entre pontos, tá? Então, nós temos que calcular a distância entre o ponto A e o ponto B, tá? Que é a distância entre o ponto A e o ponto B. Temos ainda que calcular a distância entre o ponto D e o ponto C e ainda entre o ponto A e o ponto C, tá? Distância entre o ponto A e o ponto C e distância entre o ponto B e o ponto C. Quando calcularmos isso daqui, nós obteremos as nossas medidas aí, bastará somar para calcularmos o perímetro do nosso triângulo. É bem interessante fazer esse tipo de exercício, porque vocês conseguem conferir como que funciona a nossa fórmula da distância sem problema nenhum, tá? Então, beleza. A distância entre o ponto A e o ponto B nesse exercício, vamos fazer aqui, né? É o ponto A menos x do A menos x do B. Vamos escrever primeiramente aqui, né, pessoal? X do A menos x do B ao quadrado mais y do A menos y do B ao quadrado. Vou pagar por enquanto essas outras informações aqui que nós calcularemos depois, tá? Então, a distância entre o ponto A e o ponto B, vou mudar de cor aqui. A distância entre o ponto A e o ponto B é igual a raiz quadrada de x de A. X de A é 0. 0 menos x de B. X de B é menos 4. Menos o menos 4, menos, como eu já disse, dá mais 4 ao quadrado. Mais y de A, que também é 0, menos y de B, que é, nesse caso, 0 ao quadrado. Então, observem que a distância entre o ponto A e o ponto B é igual a 4 ao quadrado,
porque 0 mais 4 é 4, 0 menos 0 é 0, então mais 0 ao quadrado. Então, a distância entre o ponto A e o ponto B é igual a raiz quadrada de 4 ao quadrado é 16, 0 ao quadrado é 0, some, e a raiz quadrada de 16, como todos nós sabemos, é 4. Então, já sabíamos que a distância, na verdade, era 4, mas reconfirmamos utilizando a nossa fórmula da distância entre pontos, tá? Então, já vou escrever aqui essa informação que eu obtive, que a distância entre o ponto A e o ponto B é igual a 4. Agora, vamos calcular a distância entre o ponto A e o ponto C. E, por último, a distância entre o ponto B e o ponto C. Vamos apagar aqui. A distância, então, entre o ponto A e o ponto C é igual a raiz quadrada de x de A menos x de C ao quadrado mais y de A menos y de C ao quadrado. Então, é igual, x de A é 0, então raiz quadrada de 0 menos x de C também é 0, 0 menos 0 ao quadrado, mais y de A é 0 menos y de C, que é menos 3, menos com menos mais, ao quadrado. Então, isso daqui vai dar raiz de 0 menos 0 é 0 ao quadrado, 0 mais 3 é 3 ao quadrado. Então, raiz de 3 ao quadrado, 0 ao quadrado é 0, 3 ao quadrado é 9. Raiz quadrada de 9, nós sabemos que é 3. Então, sabemos que a distância entre o ponto A e o ponto C é de 3 unidades. E, por último, calcularemos a distância entre o ponto B e o ponto C. A distância entre o ponto B e o ponto C é dado pela raiz quadrada de x de B menos x de C ao quadrado mais y de B menos y de C ao quadrado. Então, a distância entre o ponto B e o ponto C é igual a raiz quadrada de y de B, x de B. X de B é menos 4. Então, menos 4 menos x de C. X de C é 0. Então, menos 4 menos 0 ao quadrado. Mais y de B, que é 0, menos y de C, que é menos 3. Menos com menos, mais. Então, mais 3 ao quadrado. Então, a distância entre os pontos B e os pontos C, e o ponto C é raiz quadrada de menos 4, devo 4 e devo 0, sinal igual, repito o sinal e somo. Então, dá menos 4 ao quadrado, 0 mais 3, 3 ao quadrado. Então, a distância entre o ponto B e o ponto C é igual a raiz quadrada de qualquer número negativo elevado a expoente par, nós sabemos que dá positivo, 4 vezes 4 é 16, né? 4 ao quadrado é 16. E 3 ao quadrado é 9. Então, a distância, finalmente, a distância entre o ponto B e o ponto C é igual a raiz quadrada de 16 mais 9, que é 25. Então, a distância entre o ponto B e o ponto C é igual a raiz quadrada de 25, nós sabemos que é 5, né, pessoal? Ah, professor, muitas vezes eu estou vendo aí que o senhor não coloca mais ou menos 5, né? Eu sei que as raízes quadradas dão isso daí. Bom, pessoal, lembre-se que nesse caso se trata de distância. Distância é sempre positivo, tudo bem? Então, a distância de B e C é 5. Então, a distância aqui é 5, a distância aqui é 4, a distância aqui é 3. Bom, basta então somarmos a medida desses lados para calcularmos o perímetro, que é o que o exercício pedia, tá? Pagarei aqui novamente. Ou seja, pessoal,
o perímetro da figura, né? O perímetro dessa figura aí, né? É igual a 4 mais 3 mais 5. Então, é igual a 12, né? 4 mais 3, 7. 7 mais 5, 12. Então, acabamos de calcular o perímetro da nossa figura aí, tá, pessoal? Espero que vocês tenham entendido, tá? E nos vemos na próxima aula. E continue estudando.